Salve, rapaziada, a pré-Copa do Nordeste começa hoje e já começamos com treta em relação às transmissões dos jogos, que inicialmente deveria ser transmitido pelo Premier também os jogos de hoje, da pré-Copa do Nordeste, mas o Premier não vai transmitir, daqui a pouco a gente chega lá. Quer que eu comece com a pitadinha de polêmica? Aquele tempero para deixar mais apimentado a comida? Para mim, pré-Copa do Nordeste, como pré-Libertadores, eu ainda não configuro os times participando da Copa do Nordeste. É paradoxal, né? É bizarro, é meio que contraditório. Pois bem, para mim, quem está na pré-Libertadores, eu não contabilizo participação em Libertadores. Eu só começo a contabilizar quando chegar na fase de grupos. Aí tu chegou na fase de grupos, tu tá disputando a Libertadores da América, ou no caso aí, a Copa do Nordeste. O Santa Cruz, por exemplo, se foi eliminado hoje para o 13, perdeu o jogo no tempo normal, 1-0, está eliminado. Se for empate, vai para os pênaltis, marca da Cal. Se perder nos pênaltis, está eliminado também. Se passar para a segunda fase, ele vai ter que passar da segunda fase para se classificar para a fase de grupos. Se o Santa Cruz não se classificar nessas fases preliminares de Copa do Nordeste, no final da temporada eu não vou contabilizar a participação do Santa Cruz na Copa do Nordeste, não, porque ele jogou a fase de grupos. Para mim é bem óbvio isso. Pitadinha de polêmica, eu sei que já vai ter gente discordando pra caramba aqui de mim nesse vídeo, mas paciência. Seguinte, a informação foi publicada pelo próprio perfil da Globo, que o Premier não vai transmitir os jogos deste sábado da Copa do Nordeste. Questões contratuais entre a produtora e CBF impedem a exibição. Globo aguarda solução para transmitir o restante do torneio. Os jogos da primeira rodada da fase preliminar da Copa do Nordeste, no sábado, não terão transmissão no Premier. E as questões contratuais entre a Globo e a 30 Esporte, produtora responsável pela exibição do evento, motivaram a decisão. A Globo aguarda uma solução entre as partes envolvidas para transmitir o restante do torneio, cuja fase de grupos terá início ainda nesse finalzinho de janeiro, tá? E aí vamos lá, a nota que a Globo publicou em relação a isso. A Globo foi surpreendida no final de dezembro com a informação de que problemas na relação entre a CBF e a 30 Esporte impedirão a transmissão da Copa do Nordeste no Premier amanhã, sábado, vulgo hoje, né? Já que adquiriu da 30 Esporte a capacidade de exibição do torneio na forma de sublicenciamento de direitos que a empresa garantiu ter com a CBF. Só para passar o contexto aqui, né? A 30 Esporte, ela simplesmente é a representante ali da Zona e do nosso futebol também, só para deixar claro, tá, gente? Complementando, a Globo lamenta que existam dificuldades para o cumprimento de contratos assinados e reforça a expectativa de que todos os envolvidos busquem as soluções necessárias para viabilizar a transmissão nacional dos jogos de competição regional querida pelos torcedores e fãs do futebol em todo o país. Então tá aí, a primeira fase da Copa do Nordeste, que o Santa Cruz vai jogar, que vai ter também o Retrô que vai jogar hoje, Sergipe, Asa, a Juazeirense, todos esses confrontos aqui teoricamente seriam transmitidos pelo Premier, mas infelizmente isso não vai acontecer. Parabéns à gestão de Edinaldo Rodrigues mais uma vez. E aí vamos lá, complementando as informações. A CBF estuda rescindir o contrato da Copa do Nordeste com a 30 Esporte, empresa responsável pelos direitos de transmissão do torneio e pela gestão do canal Nosso Futebol e da Zon. De acordo com as informações, a 30 Esportes teria licenciado os jogos da competição para o Premier, o que, segundo a CBF, não seria permitido. Diante disso, a entidade avalia a possibilidade de romper o contrato com a empresa. Até o momento, a única transmissão confirmada da competição é pelo SBT Nordeste, que adquiriu os direitos diretamente junto à CBF. Inclusive, o jogo de hoje, Santa Cruz e 13, vai ser transmitido pelo SBT, TV Jornal, Canal 2 aqui para quem mora em Pernambuco. Mas não vai passar pelo Premier e nenhuma outra emissora. É apenas TV Jornal, só para deixar claro aí para vocês, tá? Para complementar, vamos trazer aqui a repercussão de toda essa confusão Globo, CBF, 30 Esporte, envolvendo as transmissões de jogos da Copa do Nordeste. Vou deixar o crédito aqui para o canal do Alessandro, vou deixar o link aqui fixado nos comentários e também na descrição do vídeo, que ele apurou um pouco mais as informações sobre essa situação. Vamos trazer aqui em vídeo. Antes disso, a Montenegro Cargas sempre comparecendo aqui com vocês. É a melhor transportadora, você já sabe, né? E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando compromisso. Uma matriz pernambucana, atende com coletas e entregas fracionadas, suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. O problema é maior do que a gente está imaginando. A apuração que eu tenho é,
a CBF não gostou e nada de que o nosso futebol, e quando eu falo nosso futebol, entenda essa 30 Esportes, que é uma das empresas que gerenciam o nosso futebol, como também é a representante aqui no Brasil do DAZN. Mas vamos lá. O que eu apurei é o seguinte: quando a Globo, o Grupo Globo, anuncia a Copa do Nordeste dentro do Globo Esporte Pernambuco, naquele dia 16, logo na sequência, no Sport TV, o anúncio aconteceu. Tem no outro vídeo aqui do canal, hein? Se você quiser ver o anúncio, está no outro vídeo aqui do canal. O nosso futebol também anuncia aquilo ali, né? A Copa do Nordeste vai seguir transmitindo. A própria Globo disse que o nosso futebol e o Premier vão transmitir a competição, mas a CBF entende que o contrato que ela fechou com o nosso futebol ou 30 Esportes não contempla um sublicenciamento. Sublicenciamento esse que aqui na nota a Globo diz que a 30 Esportes garantiu ter com a CBF. É o final do primeiro parágrafo aqui. E aí, o porquê que isso pode ser um problema maior? E a própria nota da Globo já dá a entender isso. A Globo foi surpreendida, a gente também está ficando surpreso agora, né? Com a informação de que problemas na relação. Que problemas na relação entre CBF e 30 Esportes são esses? Que problema é esse? A CBF está estudando rescindir o contrato com o nosso futebol, o contrato de transmissão. Desde 2023, o nosso futebol assumiu as transmissões do pay-per-view na TV por assinatura e também no stream teve ali um repasse para o OneFootball. Depois o DAZN pegou esse repasse, mas é o mesmo sinal, sempre foi o mesmo sinal do nosso futebol. Agora, o Premier teria uma nova opção, inclusive dentro do Globoplay, mas com transmissões do Premier. Essa é a grande questão. Porque todos os sublicenciamentos, digamos assim, feitos pelo nosso futebol para outras plataformas, o OneFootball em 2023, DAZN em 2024, seria com o mesmo sinal transmitido. Ou seja, era só uma retransmissão, digamos assim, para algumas plataformas online, para quem não pudesse assistir ali via TV por assinatura, já que a gente sabe, os números de TV por assinatura cada vez mais estão caindo no Brasil. O que a gente... Então mesmo e vai continuar caindo, velho. Ninguém vai pagar, vou pagar R$ 40 de Premiere, vou pagar R$ 40 de Sport TV, vou pagar R$ 50 de Netflix, vou pagar R$ 100 de HBO, vou pagar R$ 70 para assistir Champions League. Véi, daqui a pouco tu chega em um salário mínimo só para pagar todos os pay-per-view. Aí tem Disney+, ESPN, Disney Plus. Cara, véi, o brasileiro médio, ele não tem condições de pagar todo esse pacote de pay-per-view para acompanhar todos os campeonatos, sendo que a maioria vai assistir um jogo só. Eu vou assistir um jogo só do esporte na semana. Sei lá, Esporte Botafogo da Paraíba na Copa do Nordeste. Tô citando aqui um exemplo aleatório, tá, gente? Velho, você só vai assistir isso e talvez um ou outro jogo ali de algum clássico. Você não vai assistir todos os jogos, até nem dá, né? Porque são jogos ali que vai chocar horário também. Então, naturalmente, o brasileiro médio não vai recorrer muito a questão de pagar pay-per-view de todas as empresas. Não dá, velho. Não dá. O brasileiro médio, não dá. Se você... Até para quem tem muita grana sobrando, não faz isso. Imagina o brasileiro médio. A gente tem de informação é a seguinte: a CBF está estudando, e quando eu falo estudando é com advogados, com toda a representatividade legal, a rescisão do contrato da Copa do Nordeste, de transmissão da Copa do Nordeste para 2025, nessa edição que começa amanhã, e junto com o nosso futebol e essa empresa aí, a 30 Esportes. Se isso acontecer, aí vai perder todo o pay-per-view. Enfim, o Premier já não valeria mais esse contrato que tem com a 30 Esportes, porque o contrato foi assinado com o nosso futebol e não com a CBF. E aí é o seguinte, vou falar que nem o Ítalo Senna, né? O Alírio, aguarde o processo, porque muita gente vai estar envolvida nessa. O contrato pode ser rescindido, a transmissão de amanhã já não está garantida, e essa situação já vem de pelo menos uma semana em que o nosso futebol já não faz mais a divulgação em suas plataformas, que vai transmitir a Copa do Nordeste. O Premier, para quem é assinante de TV por assinatura, é o meu caso, eu sou assinante Sky, e aqui no guia de programação do Premier estava, até antes, eu tinha visto hoje pela manhã, estava que os jogos seriam transmitidos, todos os jogos. E era inclusive o que eu trabalho numa rádio, a gente vai fazer a transmissão de um dos jogos, iria fazer a transmissão de um dos jogos amanhã, mas não devemos fazer mais por conta de que não vai ter essa transmissão.
Seria um jogo off-tube, né? A gente faria do estúdio, então talvez a gente não consiga por conta que não vai ter a transmissão de imagem pra gente. Mas o seguinte, depois do anúncio da Globo, todos os jogos sumiram do catálogo aqui do guia de programação do Premier. No nosso futebol, também não tem nada. A ESPN também não tem nada, e a informação que eu tenho do vídeo anterior persiste. A ESPN está estudando também de forma legal sair da transmissão da Copa do Nordeste. Ela não vai exibir a fase preliminar, que é uma fase tão importante, né, de clubes que tem que vencer um jogo único, se não vencer e terminar empatado, vai aos pênaltis para avançar mais uma fase e aí sim conseguir a classificação para a fase de grupos do Nordestão. Competição essa que vem sendo desrespeitada pela CBF, essa é a realidade. Né? O campeão já não vai garantir mais vaga na Copa do Brasil, na terceira fase. O campeão estadual desse ano, os campeões estaduais desse ano não vão garantir já a fase direta ali na Copa do Nordeste do ano que vem. Tudo se encaminha para um triste fim da competição. A única empresa que garantiu os direitos e que vai fazer uma transmissão é o SBT Nordeste. A única empresa em que ninguém mexe, até porque o contrato do SBT é diretamente com a CBF. Antigamente, via Liga do Nordeste, agora a Liga do Nordeste não aparece mais, digamos assim, nessa ação para tentar fazer ali um intermédio entre CBF e as emissoras, os players que transmitem. É uma situação lamentável e grave. A Copa do Nordeste 2025 pode não ter pay-per-view. Apenas a TV aberta está garantida até então e a ESPN segue com o contrato em vigência, mas está estudando uma maneira de sair. Se o nosso futebol tiver o contrato rescindido junto com a CBF, automaticamente o Premier também não vai ter o contrato, porque a CBF vai tirar os direitos do nosso futebol /30 Esportes. É uma coisa só. Se o contrato continuar, é isso agora. Essa é a guerra, entendeu? Porque o nosso futebol defende que tem o direito total do pay-per-view e que pode sublicenciar. A CBF entende que ela não pode sublicenciar para outro pay-per-view. E aí é que está a confusão. Vai continuar muito ainda essa novela. E é lamentável que isso ocorra agora. Era para ocorrer em novembro, em outubro, em setembro. Porque agora vai começar. E as empresas, inclusive as empresas de produtoras locais, né, as produtoras de vídeo que fazem as transmissões, que levantam o sinal via satélite, os caminhões de transmissão de produtoras já estavam avisadas. Tem caminhão, inclusive nesse exato momento, em estádio, esperando sim ou não, se vai ter ou não, porque ainda há uma possibilidade de tudo se acertar. Mas com essa nota da Globo, eles ficam de stand-by. Eu conversei com uma pessoa que está presente em um dos estádios que vai ter jogo da Copa do Nordeste agora, neste fim de semana, amanhã, mais precisamente, e é isso. Eles estão aguardando uma ordem vir, a nota saiu, pegou todo mundo de surpresa, e essa é a confusão. Tem gente que não sabe se vai trabalhar ou não nesse jogo amanhã. Meu patrão, é tromba, viu? Essa aqui tá em definição, e ainda mais a ESPN que tava transmitindo as últimas Copas do Nordeste, pode sair também retirar o cavalinho da chuva. Parabéns aí mais uma vez à gestão de Edinaldo Rodrigues, e parabéns aí agora de forma não irônica ao vídeo feito pelo Alessandro, só para deixar claro que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e eu não vou pegar todo o vídeo para que vocês prestigiem lá também o canal dele, tá? Bom, meus amigos, para finalizar aqui, só para passar o calendário para vocês da Copa do Nordeste, hoje tem CSA e Barcelona de Ilhéus, 4 horas da tarde. Além desse jogo aí, vai ter Santa Cruz contra o 13, lá no Arruda, 4 horas da tarde, no mesmo horário. Aí hoje vai ter 7h30, Ferroviário e Santa Cruz de Natal, ABC contra o Maracanã, vai ter o Botafogo da Paraíba contra o Maranhão, e aí para complementar a gente vai ter Retrô e Motoclube. Além disso, às 4 horas vai ter Sergipe Asa e Juazeirense Fluminense do Piauí. Todos os jogos da primeira fase serão definidos hoje, e aí, terminando, a gente vai ter os times classificados para a segunda fase, e aí, de acordo com via de ranking nacional, você vai definir os confrontos ali. Então, não tem chaveamento ainda. Se o Santa Cruz já passar, vai enfrentar tal time. Não. Tudo vai depender de acordo com o ranking da CBF, e a gente vai trazer aqui a cobertura da Copa do Nordeste completa, começando com a fase pré, né? Fase eliminatória aí da Copa do Nordeste. Bom, abraço para todos vocês, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativem o sininho das notificações também. Valeu, gente!